E os deuses se aproximaram do sacrifício como moscas e aspiraram o suave cheiro da morte. Isso não é ficção. É o que está escrito na Tábua 11 do Épico de Gilgamesh. Museu Britânico, Londres, catalogada, traduzida, ignorada. Agora, em 2025, os arquivos de Jeffrey Epstein revelaram um nome que não deveria estar ali: Baal. O mesmo nome que aparece nessas tábuas de 5.000 anos. O mesmo ritual, os mesmos sacrifícios, a mesma elite. Fica até o final. Tem um exercício de ativação quântica no fim deste vídeo. O áudio que você está ouvindo agora é 432 Hz, escalar isocrônico. Ele está preparando seu campo neural durante todo o vídeo. Se você pular para o exercício, ele não vai funcionar. O vídeo inteiro é a preparação. A pergunta é, por que um ritual sumério de 5.000 anos ainda está sendo praticado? E o que isso tem a ver com a sua frequência? Em janeiro de 2025, milhares de documentos do caso Jeffrey Epstein foram liberados ao público. O mundo inteiro mergulhou nesses arquivos, buscando nomes de políticos, bilionários, celebridades. Mas algo passou despercebido para a maioria. Em um dos documentos financeiros, uma transferência bancária eletrônica, um software de conversão de texto transformou uma palavra. Onde deveria estar bank, apareceu Baal. Na Universidade de Yale, existe uma sociedade secreta chamada Skull and Bones. Membros incluem ex-presidentes, magnatas da mídia, donos de bancos. Cada membro recebe um codinome ao entrar. Henry Luce, fundador da revista Time, um dos homens mais poderosos da mídia americana, seu codinome era Baal. George Herbert Walker Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, ex-diretor da CIA, seu codinome era Mog, abreviação de Moloch. Baal, Moloch, os mesmos nomes que aparecem nas tábuas sumérias de 5.000 anos. Coincidência? Talvez. Mas quando você descobre o que esses nomes significavam nas tábuas originais, o que era feito nos templos e quem realmente eram esses deuses, a coincidência começa a aparecer um padrão. Porque Baal e Moloch não são ficções bíblicas, não são metáforas, são nomes que aparecem em tábuas de argila escritas 2.000 anos antes da Bíblia existir. E o que essas tábuas descrevem é perturbador. Vamos à fonte. Não a Bíblia, a fonte da Bíblia. Baal era um deus cananeu da tempestade e da fertilidade. Seu culto se espalhou dos cananeus para os fenícios e dos fenícios para Cartago, no norte da África. A historiadora Karen Armstrong, uma das maiores estudiosas de religiões do mundo, confirma que os primeiros israelitas eram politeístas. Adoravam Baal e sua consorte Áxera, a mesma estar dos sumérios, antes da ascensão do culto exclusivo a Yahweh. Agora preste atenção. Nos anos 1920, arqueólogos escavaram Cartago e encontraram algo que os textos antigos já descreviam: urnas com restos cremados de crianças, centenas delas em um local dedicado a Baal Ramon, a versão cartaginesa de Baal. Isso não é teoria, é arqueologia catalogada, está em museus, pode ser verificado. Mas aqui está o que a maioria não sabe. A Bíblia copiou os textos sumérios e, na versão original, a história é mais perturbadora. Todos conhecem Noé, o dilúvio, a arca, mas o Noé original não se chamava Noé. Nas tábuas sumérias, seu nome era Zilsudra. No Épico de Gilgamesh, Tábua 11, Museu Britânico, Londres, ele se chama Utnapishtim. E aqui está a parte que a Bíblia suavizou. Segundo as tábuas, quem provocou o dilúvio não foi Deus de forma genérica, foi Enlil, o comandante dos Anunnaki. E ele fez isso por uma razão específica escrita nas tábuas. Os humanos eram barulhentos demais. A vibração humana estava interferindo com algo. Após o dilúvio, Zilsudra,
O Noé sumério fez um sacrifício, e aqui vem a passagem mais reveladora de toda a história antiga. E os deuses se aproximaram do sacrifício. Os deuses sentiram o doce aroma. Os deuses se aglomeraram como moscas sobre a oferenda. Releia isso. Se aglomeraram como moscas sobre um sacrifício. Esses eram os deuses e aspiraram o cheiro. Agora compare com Jeremias 19:5 na Bíblia. Edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. A mesma prática, os mesmos deuses, separados por milhares de anos, mas nas tábuas originais temos os nomes Enlil-Anu, os Anunnaki. Agora vem a parte que transforma tudo, porque não estou aqui para te assustar com história antiga, estou aqui para te libertar. A neurociência, especificamente os estudos do Instituto HeartMath, descobriu que o medo e o sofrimento humano geram uma frequência eletromagnética mensurável. Quando um ser humano entra em estado de terror, o campo eletromagnético do coração emite uma assinatura específica, caótica, desorganizada, em torno de 15 a 25 Hz. Greg Braden documentou isso extensivamente. O coração humano em estado de medo gera um campo que pode ser detectado a metros de distância. Agora releia a tábua sumério. Os deuses se aproximaram como moscas e aspiraram. Aspiraram o quê? Se os Anunnaki eram seres que interagiam com campos eletromagnéticos, e os textos sumérios descrevem tecnologias que sugerem exatamente isso, então o doce aroma do sacrifício não era cheiro. Era frequência. A mecânica quântica nos ensina que tudo é vibração, tudo é frequência. O observador colapsa a função de onda. E quando milhões de seres humanos vivem em medo, em escassez, em culpa religiosa, eles estão gerando uma frequência específica, coletivamente. E se essa frequência for alimento? Os gnósticos chamavam isso de arcontes, entidades que se alimentam de energia emocional humana de baixa frequência. Os sumérios descreveram os Anunnaki aspirando a energia do sacrifício. A tradição judaica fala dos Shedim, entidades que não são puramente malignas, mas são forças que podem servir ao mal. Como descreve o Salmo 106:37, sacrificaram seus filhos e filhas aos Shedim. Sociedades secretas, rituais de elite, Bohemian Grove com sua cremação do cuidado diante de uma coruja gigante de 12 metros. O modus operandi não mudou em 5.000 anos, só mudou de endereço. E agora entende por que o nome Baal aparece nos documentos de Epstein? Por que membros da Skull and Bones usam codinomes como Baal e Moloch? Talvez não seja erro de OCR, talvez seja assinatura. É como mudar o canal de uma TV. Você não destrói os arcontes, você simplesmente sai da frequência deles. Neville Goddard já dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Não é metáfora, é mecânica quântica. Quando você assume o estado interno de alguém que já tem abundância, você colapsa a função de onda naquela direção. Seu campo cardíaco muda, sua frequência muda, e aquilo que se alimentava do seu medo perde acesso. Os Anunnaki criaram o Adamu, o primeiro Homo sapiens segundo as tábuas, para ser limitado, subserviente, desconectado. Mas existe algo que os textos sumérios chamam de ME, os poderes divinos, e esses poderes estão no seu DNA, desativados, esperando. A física quântica chama isso de superposição. Todas as possibilidades existem simultaneamente. Você pode ser o Adamo escravo, ou pode ativar os ME. A escolha é sua, e o exercício que vem agora é o primeiro passo. Se você ficou até aqui, seu campo neural já está preparado. O 432 Hz, que tocou durante os últimos 15 minutos, sincronizou suas ondas cerebrais para o estado alfa-teta.
a porta entre o consciente e o subconsciente. Vamos fazer a ativação, simples, poderosa, 3 minutos. Feche os olhos, ou se estiver dirigindo, apenas ouça com atenção. Coloque a mão no centro do peito, no coração. Sinta a pressão da sua mão. Respire pelo nariz. 5 segundos inspirando. 5 segundos segurando. 5 segundos soltando pela boca. Repetir o ciclo 3 vezes. Agora, mantendo a mão no peito, visualize 3 esferas de luz dourada se formando ao redor do seu corpo. A primeira esfera envolve o seu corpo físico, proteção contra a energia densa. A segunda esfera, maior, envolve a primeira, proteção contra frequências de medo e escassez. A terceira esfera, imensa, envolve tudo, impenetrável, a tripla esfera de proteção. Dentro dessa esfera, você está fora da frequência da Matrix. Nada que se alimenta do seu medo consegue entrar aqui. Agora, declare em voz alta ou mentalmente: eu ativo os ME do meu DNA. Eu sou frequência de abundância. Eu sou coerência cardíaca. Nenhum arconte, nenhuma matrix, nenhuma programação limitante tem poder sobre a minha mônada. Eu sou livre. Eu sou próspero. Eu escolho a superposição da riqueza. Abra os olhos. A ativação está feita. Repita esse exercício por 7 dias consecutivos, de preferência ao acordar, antes de olhar o celular. Se você quer ir mais fundo nessa investigação, entender a história completa do Adamu, das lembranças de DNA e como a mecânica quântica pode desbloquear os MI, tem um link na descrição para o e-book Adamu. É o mapa completo. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque essa investigação está longe de acabar. Lembra, os deuses se aproximavam como moscas do sacrifício, mas eles nunca se aproximaram de quem vibra em 432 Hz.